A Índia lançou ataques de mísseis contra o Paquistão esta noite em uma aparente resposta a um mortal ataque terrorista em Caxemira, administrada pela Índia 2 semanas atrás. Houve uma escalada dramática nas tensões entre duas nações armadas com armas nucleares no sul da Ásia. O Paquistão acusou a Índia de incendiar a região ao matar pelo menos 26 pessoas em uma série de ataques com mísseis e tiros. O conflito esta noite no pior nível nas últimas 3 décadas. Agora teme-se que esteja à beira de uma guerra total. A China está extremamente irritada com a Índia e desta vez não é por causa da mudança da fábrica de maçãs. Não. Desta vez é sobre as armas chinesas. O exército indiano divulgou um relatório público afirmando que conseguiu burlar as defesas aéreas chinesas e atacar bases aéreas paquistanesas sem resistência. Isso não é uma boa notícia para o exército ou a indústria de defesa da China. E é por isso que o primeiro comando da capital está muito irritado. Os conflitos recentes revelaram os sistemas de defesa aérea chineses, como o HQ-9 e o HQ-16. Ambos são de fabricação chinesa e operados pelo Paquistão. Eles são cópias dos sistemas russos S-300 e S-400. As máquinas chinesas são modeladas com base nas russas. Especialistas em defesa costumam descrevê-los como cópias mais baratas. Mas eles se mostraram muito caros para o Paquistão porque falharam. As forças indianas violaram essas defesas chinesas na semana passada. Pelo menos 3 locais foram comprometidos: Lahore, Chaklala e Sialkot. Em cada caso, os sistemas de defesa aérea chineses foram neutralizados pela Índia e isso levanta sérias questões sobre seu desempenho no mundo real. A reação do mercado era esperada. Eles aguardavam lucros de um aumento nas vendas. No entanto, estão sendo escrutinados após entregarem um desastre. Você vê, quando uma arma falha, o dano não é apenas tático, prejudica as reputações. É evidente que a China tem muito a fazer. Agora, não foram apenas as defesas aéreas chinesas que falharam. Até mesmo os mísseis chineses falharam. Mas chegaremos a isso em um segundo. Como vocês sabem, o YouTube não favorece tópicos de guerra, pois ela é perigosa e não é amigável para os anunciantes. Se puderem nos ajudar clicando no botão de curtir e se inscrevendo abaixo, isso realmente nos ajuda a fazer esses vídeos que o YouTube não é fã. Para quem não tem acompanhado, segue um breve resumo deste conflito. Tudo começou em 22 de abril, quando um grupo terrorista baseado no Paquistão realizou um ataque mortal dentro da Índia. A Índia prometeu retaliar e 2 semanas depois, em 7 de maio, veio a retaliação. Em 7 de maio, a Índia destruiu 9 campos de terror no Paquistão. Esses campos estavam ligados a grupos como JEM e Lashkar-e-Taiba, apelidados de Operação Sindur. A ofensiva indiana envolveu 89 aeronaves, incluindo jatos Rafale, armados com mísseis de cruzeiro SCALM e bombas deslizantes AASM da AMMER, ao lado de mísseis de cruzeiro supersônicos BrahMos, munições Sky Striker Lockering. Os ataques destruíram os campos, sendo uma forte declaração contra o alegado apoio do Paquistão ao terrorismo. O Paquistão negou as acusações, mas a destruição deixou sua rede de apoio em pedaços. A parte mais chocante de tudo isso foi quando um funeral foi realizado para aqueles que morreram neste ataque. O funeral viu oficiais militares paquistaneses e funcionários do governo juntos com um terrorista designado pelos Estados Unidos da América. Vocês veem aquela pessoa de branco parada no meio? Bem, aquele cara é Hafiz Abdul Rafi. Ele é um terrorista global e procurado pelos Estados Unidos por matar 160 pessoas, incluindo muitos cidadãos americanos. Com o mundo de olho no Paquistão, você pode imaginar que o exército pediria aos terroristas que há muito tempo abriga para ficarem discretos por um tempo. Pode-se pensar que ao menos diriam aos soldados uniformizados para não rezarem ao lado de terroristas globais designados pelos Estados Unidos da América, mas não o fazem. Quando se pergunta aos oficiais paquistaneses por que ainda abrigam terroristas e por que estes têm papéis tão proeminentes na sociedade do Paquistão, eles culpam os Estados Unidos da América. Ouça você mesmo, este é o atual ministro da Defesa do Paquistão, há apenas 2 semanas. As coisas esfriaram então e agora novamente. Mas você admite, senhor, que o Paquistão tem um histórico de longo prazo de apoio, suporte e treinamento e financiamento dessas organizações terroristas. Temos feito esse trabalho sujo para os Estados Unidos da América e o Ocidente, incluindo a Grã-Bretanha, por cerca de 3 décadas. Então, esse é o seu argumento que
Não, isso foi um erro. E nós sofremos por isso. E é por isso que você está me dizendo isso. Se não tivéssemos entrado na guerra contra a União Soviética e mais tarde na guerra após o 11 de setembro, esse histórico do Paquistão não era um histórico incontestável. Na minha opinião, as guerras contra a União Soviética e do 11 de setembro já terminaram. É ilógico que o Paquistão continue abrigando terroristas. Após a Índia eliminar 9 campos terroristas em 7 de maio, o Paquistão retaliou enviando centenas de drones para o território indiano. Foi quando a guerra escalou para um nível diferente. Porque a Índia revidou, eliminando defesas aéreas e radares feitos na China dentro do Paquistão. No dia seguinte, a Índia intensificou sua campanha ao atacar a defesa aérea do Paquistão em Lahore. As forças indianas destruíram sistemas fornecidos pelos chineses ao Paquistão, incluindo baterias de defesa aérea Headquarters, 16 e radar, essenciais para monitorar e contra-atacar ameaças aéreas. A perda desses ativos expôs grandes lacunas na infraestrutura militar do Paquistão, particularmente sua dependência de tecnologia estrangeira. Moradores de Lahore relataram pânico quando explosões clarearam o céu e sirenes de ataque aéreo não abafaram o caos. Essa ação garantiu que os céus do Paquistão ficassem indefesos, abrindo caminho para mais operações indianas. Vocês podem imaginar qual foi a próxima operação. Por que alguém desativaria radares e defesas aéreas? Para entrar e causar algum dano real. No dia 9 de maio, a Índia atacou novamente, arrasando 11 bases aéreas paquistanesas com seus mísseis. Essa foi a declaração divulgada pela Índia. Não estou tentando fazer uma piada, mas acho que durante uma guerra, o objetivo é reerguer as bases aéreas, não arrasá-las. Enfim, espero que tenha entendido, mas continuemos com o relatório. A Índia destruiu 11 bases aéreas paquistanesas com o míssil de cruzeiro supersônico BrahMos, em um golpe devastador. Entre os alvos estava a base aérea de Norcan, perto de Rawalpindi, uma instalação-chave próxima à sede militar do Paquistão e vital para operações de reabastecimento aéreo. Outras bases, como Rafiki em Sorkot e outros locais estratégicos, também foram atingidos com uma combinação de mísseis BrahMos, HAMMER e SCALP, lançados de jatos Rafale. A escala da operação ofuscou os ataques iniciais, paralisando a força aérea do Paquistão e deixando sua liderança militar atônita. A precisão e o poder de fogo do ataque da Índia destacaram a disparidade tecnológica e estratégica entre as duas nações. É neste ponto que o Paquistão contra-ataca as defesas aéreas indianas novamente, usando mísseis fabricados na China. As coisas não ocorreram como planejado. Seguem mais detalhes. Uma preocupação maior, no entanto, é como as armas chinesas se saíram ou falharam, especialmente o míssil PL-15. Este foi usado em combate pela primeira vez na semana passada, o PL-15. O Paquistão disparou vários mísseis chineses contra a Índia. Nenhum deles acertou o alvo. As defesas aéreas da Índia interceptaram quase todos eles. Várias peças do míssil chinês caíram em solo indiano Pelo menos em um caso, um míssil inteiro caiu quase intacto. Foi encontrado no estado indiano de Punjab. Você pode ver as fotos. Este é um estado de fronteira no norte da Índia. Desde então, destroços de mísseis foram recuperados em vários locais na Índia. Quase diariamente surgem novas fotos exibindo a traseira do míssil e sua seção de orientação. As partes parecem intactas, como se o míssil nunca tivesse sido disparado. Isso pode ter várias explicações. Os pilotos paquistaneses podem não ter disparado o míssil corretamente, ou o míssil perdeu energia, foi abatido ou errou o alvo. Seja qual for o motivo, o resultado foi o mesmo. Os mísseis se mostraram falhos. Eles caíram no chão, geralmente sem danos. Isso é uma péssima publicidade para a empresa fabricante. Essas imagens estão circulando mundialmente. Eles certamente fariam os clientes de defesa da China pensar 2 vezes. Quem compraria uma arma que não faz o seu trabalho? Os destroços estão com as autoridades indianas. É um ativo valioso que pode revelar detalhes sobre o alcance, design e vulnerabilidades do míssil. Isso pode auxiliar a Índia a desenvolver contramedidas e expor as vulnerabilidades do inimigo. Para as agências de inteligência, isso é um grande ganho. Para a China, um revés estratégico. A situação ficou fora de controle.
pois ambos os lados não apresentaram provas do que realizavam ou dos danos que causavam. Entretanto, eles reivindicavam grandes vitórias. A mídia paquistanesa afirmou ter derrubado 5 jatos indianos, mas não apresentou evidências, sugerindo verificar as redes sociais. Sabemos que ao menos um jato indiano foi derrubado, mas ainda sem confirmação do lado indiano. A Índia perdeu alguns caças, mas nega a afirmação do Paquistão de ter derrubado 5 jatos e um drone da Força Aérea Indiana, alegando não haver evidências ou provas disso. Você pode fornecer mais informações sobre o ocorrido? Você pode fornecer mais detalhes sobre a resposta e as ameaças do porta-voz do Exército? Há outras ações previstas além das mencionadas? Vamos começar com essa alegação muito específica de 5 caças abatidos. Onde está a evidência disso, senhor? Está em toda a mídia social, na mídia social indiana, não na nossa mídia social. Os destroços desses jatos caíram na Caxemira indiana e estão em toda a mídia indiana hoje. Mas você é o ministro da Defesa. O motivo para falar com você hoje não é para discutir conteúdo... Me desculpe, não é para falar sobre conteúdo em todas as redes sociais. Estou perguntando especificamente pelas evidências e detalhes. Por exemplo, equipamento chinês foi usado pelo Paquistão para derrubar esses jatos Rafale, como você alega. Uma possível razão para os oficiais paquistaneses sugerirem verificar as redes sociais é que a China estava envolvida em guerra de informações, protegendo sua indústria de defesa. Eles inventavam imagens e as postavam nas redes sociais por meio de contas de propaganda do Partido Comunista Chinês para fazer o mundo acreditar que as armas chinesas estavam se saindo bem. O objetivo dessa guerra de informações era simples. O Partido Comunista Chinês queria que o mundo acreditasse que o Ocidente e Rafael estavam sendo abatidos com mísseis chineses. Isso provavelmente foi uma tentativa de vender mais armas chinesas para aqueles que acreditariam em suas mentiras. Infelizmente, essa notícia durou por alguns dias, porque não havia contraponto a ela. Ninguém realmente produziu qualquer evidência real para mostrar quanto dano eles causaram ou o que realmente aconteceu. Até poucos dias atrás, quando a Índia compartilhou imagens de satélite do que suas forças rastrearam e destruíram dentro do Paquistão. Eis os detalhes. Este é o radar montado em uma torre alta. E após o ataque, isso é o que aconteceu. Este radar foi retirado, completamente queimado. Próximo slide, por favor. O radar de defesa aérea Shunya, que foi retirado nos dias 7 e 8. Este é o local do radar. Uma fotografia ampliada, mais uma vez, em uma torre, não muito clara. Mas o que você vê muito claramente é o efeito posterior depois que atacamos. O radar. A cabeça foi completamente decapitada. Próximo slide, por favor. Radar de defesa aérea de Arifuala. Neste complexo você vê como era antes, imagem ampliada e depois realmente explodida, agora indo para o aeródromo de Sargodha. Lembre-se, este é um dos seus aeródromos importantes, onde eles têm muitos ativos, F-16, outros ativos que continuam recebendo institutos de treinamento. E nós atingimos este aeródromo. E se você ampliar aqui, então um ponto de impacto aqui na pista e o segundo ponto de impacto de nossa arma de precisão na pista. E se você ver essa explosão de reparos acontecendo, o mesmo aqui. A seguir, Hamir Khan, esta é a área que atingimos. Foi nesse momento que o mundo percebeu o quão ruins são as armas chinesas, também conhecidas como armas Temu. Antes do início desta guerra, o ex-Sea, Air and Land da Marinha Chuck Farr esteve em nosso programa para detalhar como o exército e as armas chinesas se comparam aos seus equivalentes dos Estados Unidos da América. Nesta guerra, a tecnologia chinesa utilizada concentrou-se principalmente na defesa aérea e no poder aéreo. Então, vamos analisar esse trecho do nosso programa. A Força Aérea do Exército de Libertação do Povo está apostando na furtividade e no poder de fogo de longo alcance para desafiar a superioridade aérea americana. O novo Chengdu J-20 Mighty Dragon é um caça stealth de 5ª geração. Possui um raio de combate de 2.000 km e pele que evita radar. Mas para duelar com F-20 e 2 em confrontos além do alcance visual, o júri ainda vai decidir
Seu míssil RRPLA-15, que alcança de 200 a 300 quilômetros, supera o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 120 de Advanced Medium Range Air-to-Air Missile dos Estados Unidos da América em teoria, mas representa uma ameaça para os Airborne Warning and Control System e tanques americanos. Essas são as linhas de vida aéreas de qualquer força aérea. Para combates de curta distância, o PLA usa o míssil PL-10 com um alcance de 20 km, e este buscador de calor corresponde ao Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 9X com truques de alta deflexão. Em missões de ataque, o míssil antinavio IEG-12 da China, com um alcance de 400 km a Mach 3, e seu míssil de espera KD-88 permitem que o G-20 ameace navios ou bases dos Estados Unidos da América como Guam de longe. A seguir na pista de taxiamento está o Shenyang J-16, um caça multiuso de quarta geração e meia. Tem um raio de 1.500 km e pode lançar PL-15, PL-12 e um rack cheio de munições de ataque ao solo. Seu radar ESA e kit de guerra eletrônica o tornam um lutador versátil, pronto para disputar o céu sobre Taiwan ou as ilhas Spratly. Mas os motores do J-20, o WS-10C e o, em breve, WS-15, são propensos a tossir e eles carecem tanto de confiabilidade quanto da capacidade de impulsionar a aeronave em velocidades de supercruzeiro. Com apenas 200 aeronaves em serviço, sem nenhum histórico de combate, este avião permanece mais como um conceito não comprovado do que uma ameaça de linha de frente. E seu companheiro de estábulo J-16 não possui furtividade, tornando-o um alvo fácil para os F-35 americanos. Os pilotos chineses têm poucas horas de voo e experiência de combate. Pense em nuggets e novatos, não em ases. O PL-15 não foi testado contra o bloqueio dos Estados Unidos da América e a Força Aérea do Povo nunca lutou em uma verdadeira guerra aérea. Por outro lado, a Força Aérea dos Estados Unidos da América é experiente em combate e sofisticada. Provavelmente trituraria a Força Aérea do PLA em um combate aéreo,